Lucas capítulo 4, os últimos versículos, do 42 ao 44, que diz que Jesus prega nas sinagogas. Vamos ver o que o texto está nos dizendo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. Pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Fecha os olhos mais uma vez. Deus, fala conosco nessa noite. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Que nós possamos entender o nosso lugar na Tua casa, Pai. Somos apenas instrumentos para servi-lo. Para, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos, nada mais, ó Pai. Toda a glória é do Senhor, ó Deus. Por isso pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, na última mensagem de Lucas, domingo passado, eu falei sobre a cura que Cristo operou sobre a sogra de Pedro. E eu disse, olha, quando a sogra de Pedro foi curada, ela imediatamente começou a servir a Cristo. Na sequência dessa cura, a gente viu Jesus expulsando demônios de muitas pessoas. E também vimos muitas outras curas de pessoas que eram trazidas diante de Cristo e Cristo impunha as mãos e curava. Isso evidenciava, de fato, que Cristo era o verdadeiro Filho de Deus. Eu queria perguntar para vocês nessa noite. O texto nos diz que as multidões o procuravam e não queriam deixar que ele fosse embora. Você já esteve numa situação em que você não quer que o tempo acabe? Meu Deus, fala, hoje o dia podia passar tão devagar, porque está tão bom. Você já passou por isso? Já foi em algum lugar onde aquele momento está tão agradável que você não quer que ele acabe, que ele termine? Ou você já viveu uma situação de satisfação e de alegria, algo que você viveu ali intensamente, e por isso você não queria que acabasse? Deus, é verdade, Deus nos proporciona muitas vezes momentos como esse, de alegria na família, um encontro de amigos, um encontro de familiares, um momento a sós com Deus. É evidente que eu não quero comparar nenhuma situação desse mundo, situações temporais, com estar com Cristo. Mas eu queria que você entendesse que o que estava acontecendo ali era que as pessoas não queriam deixar Cristo ir embora. Queriam estar com Cristo, assim como muitas vezes a gente não quer que as coisas acabem ou que o tempo passe rapidamente. Então vamos voltar para o texto aqui. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 42, a parte A, diz assim: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Jesus havia operado muitas curas. Você pode retornar aqui no versículo 40 e vai dizer, olha, ao pôr do sol, todos que tinham enfermo, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também muitos demônios saíam gritando, dizendo, você é o Filho de Deus. Quando amanhece, a Bíblia diz que Jesus se retira a um lugar mais tranquilo. E aqui eu quero tirar a primeira lição nessa noite. Existem momentos que é preciso se retirar para um lugar mais tranquilo. Às vezes é necessário se retirar para breves períodos de descanso.
Cristo, ele se retira depois de um dia intenso anterior, depois de um dia servindo a Deus, operando curas, fazendo sinais, mostrando que ele é o Filho de Deus. Ele se retira por um momento, ou por um breve momento de descanso. A vida, irmãos, tenta nos impor ritmos frenéticos. Eu vejo os irmãos aqui que trabalham em empresa de construção civil, não tem hora para começar, não tem hora para chegar. Eu vejo as pessoas estando num ritmo frenético. Os dias estão cada vez mais tumultuados, mais corridos. Parece que passa mais rápido, de tanta coisa que acontece no decorrer do dia, tanta informação que nos chega, e a gente percebe que é preciso separar um tempo a sós com Deus. Como eu disse no versículo 40, Jesus tinha curado muitas pessoas. Tinha expulsado muitos demônios, versículo 41. E olhando para as Sagradas Escrituras, e não só dessa vez, mas quando Cristo multiplica os pães e os peixes para aquela grande multidão, a gente percebe Cristo se retirando para o deserto para orar. Cristo se retirando para estar a sós com Deus. Isso também nos mostra, irmão, a importância de estarmos em comunhão com o Senhor, porque a falta de comunhão com Deus prejudica a vida espiritual. E às vezes a gente liga o carro no automático. A gente liga a nossa vida no automático e vai andando juntos. Alguém aqui, quem dirige aqui? Muitos irmãos. E a gente faz o mesmo caminho rotineiramente. É ou não é verdade? A gente vai para um determinado lugar, a gente repete esse caminho muitas vezes. Mas em algum momento já aconteceu de você sair para outro lugar e distraído conversando, pegar o caminho que você sempre faz? Hã? Já aconteceu com você? Você pega o carro e você fala, onde que eu estou indo? Um dia eu saí de casa para ir em um determinado lugar, quando eu vi eu estava perto de um outro lugar que eu costumava ir, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não era para cá que eu ia vir, era para outro lugar. Você liga no automático e vai. Tem pessoas que têm vivido espiritualmente assim, no automático, está indo. Só que nós precisamos entender que assim como Cristo retirou um tempo a sós, assim como Cristo separou um breve tempo ali sozinho, é preciso separarmos tempo, porque a falta de comunhão prejudica a nossa espiritualidade, prejudica o nosso ministério, prejudica a vida como um todo. Com isso a gente pode aprender com Jesus a importância de termos tempos a sós com Deus. E aí a pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, é: como tem sido o seu tempo no dia a dia? Quanto tempo você tem gastado a sós com Deus? Quantas vezes você tem parado a correria frenética do dia e tem se retirado para fazer uma oração, para fazer uma leitura bíblica? É preciso se disciplinar, é preciso exercer disciplina na vida espiritual, assim como em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser disciplinados. Você precisa se disciplinar para acordar cedo. É ou não é assim? Você passa a dormir mais cedo porque você levanta muito cedo. Você pode aguentar um ritmo por um certo tempo, dormindo tarde, acordando cedo, mas logo isso começa a pesar no teu corpo físico. Você então precisa se disciplinar para descansar as horas necessárias que o seu corpo exige. Você precisa se disciplinar para você ler. Você tem que treinar, a leitura é prática. Se você nunca lê, você nunca consegue ler, mas se você passa a ler todos os dias, aos poucos, a sua leitura vai aumentando, de maneira que você consegue fazer longos períodos de leitura. O grande problema no nosso país, é que as pessoas ficam muitas horas na frente da televisão. Em média, o brasileiro fica 5 horas, mais ou menos, na frente da televisão.
Ele diz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, a minha vida é muito corrida, mas ele encontra 5 horas, 4 horas por dia para ficar em frente à televisão. E a nossa mente ela fica condicionada a receber, e daí a dificuldade de ler. E você precisa se disciplinar para você ler. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente precisa se disciplinar espiritualmente para fazer a nossa leitura bíblica, para orar, para separar um tempo. É preciso isso. E aqui eu abro um parênteses para aqueles que exercem ministérios públicos. Irmãos, você não pode dar aquilo que você não tem. Quando você oferece o que você não tem, não há efeito algum. Você precisa ter tempo diante de Deus. Deus agindo na tua vida. Espiritualmente falando, você precisa ser cheio do Espírito para você anunciar e proclamar a verdade. Você pode me dizer, pastor, mas o Senhor usa até as pedras se Ele quiser. Usa. Mas não cabe a nós cabe buscarmos o Senhor para pregar aquilo que a gente vive. Cristo nos ensina isso, por testemunho e prática que estão registrados nas Escrituras. A gente vê Cristo se retirar. Embora seja um tempo necessário, separar um tempo a Deus, ter breves momentos de descanso, nós não devemos permanecer ali para sempre, porque a gente não é chamado para nós mesmos, irmãos. A gente é chamado para ir e proclamar as boas novas de Cristo. Então nós nos retiramos por breves momentos para buscar, para orar, para descansar em Deus, para depois continuar a vocação que o Senhor nos deu, o chamado que Ele nos deu para pregar a verdade. O grande problema é que muitas vezes quando a gente separa algum tempo para a gente, para fazer somente aquilo que gostamos, às vezes a gente quer ficar ali. Mas servir ao Senhor também significa sair da zona de conforto para fazer aquilo que o Senhor está nos chamando. Somos tentados a viver para a gente, irmãos. Somos tentados para fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Mas servir a Deus envolve fazer o que Ele nos chama. E às vezes Ele nos chama para fazer o que é necessário e não o que gostamos. Às vezes a gente quer servir somente com aquilo que a gente gosta. Não deve ser assim. Nós precisamos servir como o Senhor nos chama para fazer. O Senhor é glorioso. E quando nós o adoramos e glorificamos, não fazemos isso porque é aí que Ele é glorificado, não. Piper vai dizer que quando nós o adoramos e o glorificamos, nós estamos apenas reconhecendo que Ele é glorioso. Nosso Deus é glorioso. E nós estamos aqui nesse mundo para viver e glorificar a Deus com o nosso viver. A sua vida, assim como o seu tempo, tem refletido a glória de Deus? Depois de Jesus trabalhar intensamente no dia anterior, Ele se retira para o deserto. Olha o versículo 42 novamente. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E aí a Bíblia diz na parte B do versículo, as multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. O povo não queria que Cristo fosse embora. Sabe por que isso acontecia, irmãos? Isso acontecia porque o povo gostava de Cristo, ou porque o povo tinha visto aquilo que Cristo tinha feito. Havia acontecido tantas curas, tantas pessoas foram libertas. Eu fico pensando, você está diante do Filho de Deus, a paz que emana dele.
A Bíblia diz que ele pregava não como os religiosos da época, mas a mensagem dele possuía autoridade. Eu não sei qual é o motivo, mas a Bíblia nos mostra que as pessoas não queriam que ele fosse embora. Há momentos que Jesus os repreende, não nesse texto, mais para frente a gente vai ver Jesus falando: não, vocês estão aqui porque vocês viram o pão e gostaram. Mas aqui a Bíblia não diz isso, a Bíblia só diz que a multidão não queria que eles fossem embora. De maneira que eu falo para vocês, não tem como definir a razão. O que nós podemos afirmar é: as pessoas queriam que Cristo continuasse com ela. Quando a gente está na presença de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas das quais nós amamos, pessoas de comunhão, a gente não quer que a pessoa vá embora. É ou não é assim? Você quer que a pessoa fique ali, você quer conversar, você quer gastar tempo. Agora imagina estar diante de Cristo. Ao retirar-se a um lugar solitário, as multidões começaram a procurar para onde Jesus foi. As pessoas buscavam e queriam saber para onde ele tinha ido. E ao descobrir aonde Cristo estava, eles foram até junto dele. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Igreja, nós podemos buscar o Senhor hoje. Nós podemos buscar Ele agora. Ele pode ser encontrado. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Nós podemos buscá-lo através da adoração, através de uma devoção diante dEle. Nós podemos buscar. Logo, aconselho, irmãos, não perca tempo, busque o Senhor. Ele pode ser achado hoje. Entregue-se a Ele. As multidões o buscaram, o queriam, o desejavam. Insistiram para que Cristo não se retirasse do meio deles. Eles queriam Cristo perto. Embora alguns versos atrás nós vimos Cristo sendo expulso de Nazaré por seus vizinhos antigos, agora nesse momento a gente vê as pessoas daquele lugar que não queriam que ele fosse embora. Isso nos traz uma lição também, irmãos. Não apenas aqueles que exercem algum ministério, mas a todos nós. Nos mostra que nós somos chamados para servir ao Senhor, para pregar a verdade. Alguns são chamados para serem ministros, outros são chamados para servir de alguma maneira, mas todos nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho. Nos mostra que nós não devemos perder o ímpeto diante da rejeição. Em Nazaré, Jesus havia sido expulso, mas ele continuou fazendo a obra. Vai ter momentos que as pessoas vão nos rejeitar pela verdade que nós defendemos. Vai ter momento que as pessoas não vão querer ouvir aquilo que nós queremos falar, a proclamar, as boas novas do Evangelho. Vai ter momento que as pessoas não vão querer o Deus do qual nós servimos. Mas mesmo diante da rejeição, daqueles que não querem nós nem por perto, porque nós defendemos uma verdade, nós não podemos e não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. A gente não deve rir de piadinhas de cunho malicioso. Então, estar perto de nós é saber que nós somos posicionados pela verdade. E uma vez que a gente é posicionado pela verdade, as pessoas às vezes não vão querer nos convidar para ir numa festa, não vão querer nos convidar para ir em determinado lugar, porque nós defendemos uma verdade absoluta, a verdade de Cristo. Uma vez uma jovem na escola da qual eu estudava, no primeiro colegial,
Eu e mais 2 pessoas conversando, e ela chega, e ela era uma pessoa conhecida minha, a gente tinha até um certo contato. E ela viu a minha vida antes de eu ser convertido e depois que eu me converti. E ela chegou ali e convidou meus 2 amigos que estavam na minha frente, virou para mim e falou: Flávio, eu não vou te convidar porque eu sei que você não vai em festa assim. Então vai ter momentos que você vai ser rejeitado por aquilo que você defende. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Mas a gente não pode perder o ímpeto. Nós temos que continuar indo e anunciando a verdade. Nós temos que continuar nos posicionando ao lado das Escrituras. E a multidão não queria que Cristo fosse embora. Mas Cristo não podia permanecer ali. Ele precisava continuar a anunciar as verdades de Deus. Ele precisava anunciar o Evangelho do Reino. E hoje essa mensagem chega até nós. E Ele nos chamou para sermos o seu povo. O Senhor nos chamou para fazer parte do teu corpo, do corpo dele, a igreja, cujo Ele é o cabeça. A igreja nos chamou para sermos filhos e não apenas criaturas. O Senhor nos chamou para fazer parte do seu ciclo de discípulos. A única coisa que você precisa é crer. A única coisa que você precisa é entregar a sua vida. Para você não ser mais das trevas. Para você não ser apenas mais uma criatura. Para você não ser mais alguém que está disperso como uma ovelha perdida. Você só precisa crer para você fazer parte da igreja de Cristo. Se entregar a essa verdade. Então Jesus não podia permanecer ali. Ele precisava avançar na pregação do Evangelho. Versículo 43, irmãos, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Embora aquele momento era um momento maravilhoso ali, Cristo precisava prosseguir no seu ministério de anunciar as boas novas. Cristo veio para trazer luz, Cristo veio para trazer verdades. A verdade liberta, a luz expulsa as trevas. Ele é a verdadeira luz. Ele veio trazer vida para as pessoas que estavam mortas nos seus pecados. Porque antes da luz de Cristo, antes do Senhor operar numa vida de uma pessoa, a pessoa está morta nos próprios delitos e pecados, espiritualmente falando, meus queridos. É preciso a ação de Deus, é preciso da verdadeira luz, para que a gente possa nascer de novo. Jesus vai dizer para Nicodemos: em verdade, verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, o texto também pode ser traduzido como nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. Precisa da operação, da ação do Espírito, porque ninguém pode forjar o seu nascimento. Ninguém pode nascer de novo por sua própria força. A nós, como cristãos, o Senhor nos manda crer. A luz dele vem sobre os nossos corações e ele opera poderosamente sobre as nossas vidas. Ele veio para trazer luz para quem estava em trevas. Ele veio para trazer paz para quem estava tribulado. Ele veio para ser o alimento de quem estava com fome, porque a Bíblia diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer de mim, né? Quem não comer do pão da vida, não pode entrar no reino dos céus. Ele veio para trazer água para quem estava com sede. A Bíblia diz que ele é água viva. Ele diz para a mulher samaritana. Ele diz: se você soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria, porque a água que eu der, quem der a beber não terá mais sede. Dentro de si fará uma fonte a jorrar. Ele veio para mudar as nossas vidas.
Ele é a água viva, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Por que viver com fome espiritual? Por que viver numa sede? Por que viver numa miséria espiritual se nós temos o verdadeiro pão da vida? O Senhor quer ser encontrado por nós. Cristo é exatamente aquilo que nós precisamos para ter a verdadeira paz, irmãos. Para ter a verdadeira alegria. O mundo pode nos proporcionar alguns momentos alegres, mas a verdadeira paz, o regozijo, a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Cristo. Nesse mundo a gente tem alguns momentos alegres, mas eles não permanecem para sempre. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas em Cristo a gente encontra a verdadeira paz. Ele é suficiente. Ele é aquilo que nós precisamos. Vou dar um exemplo para você entender aqui. A gente dá valor em muitas coisas. É ou não é verdade? Muitas coisas a gente dá valor. Pensa nas coisas que você valoriza aí. Pensa. Agora pensa se você só tivesse mais 30 dias de vida. Se você soubesse que você só tem mais 30 dias de vida. Dessas coisas que você pensou, o que realmente ia importar? O que realmente ia importar para você? Porque a gente valoriza muitas coisas. Valoriza o trabalho, não está errado, a gente tem que trabalhar porque a gente sabe que a gente não trabalha para o homem, a gente trabalha para Deus. A gente valoriza conquistas. É importante, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos neles, diz Piper. Então, quando nós estamos satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós. Então, isso também são coisas importantes, mas não são as coisas mais importantes. Porque se a gente tivesse apenas 30 dias de vida, nossas prioridades iam mudar. A gente ia pensar naquilo que realmente importa. A gente não ia se preocupar com pecuinha, a gente não ia se preocupar com coisinhas coisas passageiras que tiram a nossa paz. Então nós precisamos entender que aquilo que mais importa, mais importante, nós podemos ter e temos, e é Cristo Jesus. Cristo não podia permanecer ali, irmãos. Ele tinha que continuar a obra que ele havia vindo fazer. Cristo precisava ir para outras cidades. Cristo precisava ir para outros lugares, plantando a verdade nos corações. Todos os que encontraram com Cristo, todos que encontram com Cristo, precisam desejar a verdade de Deus, precisam desejar que essa verdade alcance o maior número de pessoas. Por isso nós não podemos nos calar. E os que são chamados ao ministério precisam entender que devem pregar por onde passam, em todas as oportunidades. Todas as oportunidades. O Senhor nos concede a oportunidade ao longo dos dias de falar do Evangelho. Não é de ser crente chato, irmãos. Tem gente que é chato. A pessoa não quer ficar perto dela, não é porque ela é crente, é porque ela é chata mesmo. Fica julgando, mandando para o inferno. Não esqueça que você também é um pecador. Fale das boas novas que salvou você, que era um pecador, mas que agora o Senhor transformou a sua vida. Fale daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Fale. Nós precisamos ser ferramentas na mão de Deus para a salvação. Ferramentas. Instrumentos. Você vai lá na casa do Rodrigo, tem muitas ferramentas lá, não tem, Rô? Quando eu preciso de o Ademir ali, tem muitas ferramentas ali. Mas se eles não pegarem a ferramenta, ela não serve para nada. Elas ficam lá paradas, guardadas por anos. É preciso que alguém maneje aquela ferramenta para que ela faça aquilo pela qual ela foi criada para ser feita. Se é uma chave de apertar um parafuso, se é uma máquina de lavar,
seja o que for. Nós somos ferramentas e precisamos ser usados por Deus, nos entregarmos para que o Senhor use as nossas vidas. A gente não pode se acomodar nessa jornada que nos encontramos nesse momento. A gente é tentado ao comodismo. A gente é tentado se acomodar. A gente busca o tempo todo uma zona de conforto para nós. A gente busca o tempo todo encontrar um lugar que a gente fique confortável e bem. Mas nós somos instrumentos na mão de Deus e não podemos nos acomodar nessa jornada. Nós estamos em guerra. Nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial e nós precisamos proclamar a verdade que transforma e muda vidas. Versículo 44. Jesus, após não ficar ali, porque ele precisava avançar, a Bíblia diz assim, e pregava nas sinagogas da Judéia. Cristo continuou seguindo e pregando nas sinagogas. A missão de Cristo deveria continuar e a sua graça deveria ser estendida a outros limites. E a missão de Cristo, após ele ressuscitar e voltar aos céus, ele comissionou a sua igreja para ir. E nós devemos continuar essa obra, proclamando, estendendo os limites a outros povos, às outras pessoas. Cristo não foi enviado a alguns, nem para uma cidade específica. Ele foi enviado para anunciar a sua mensagem, que deve chegar a todos os homens. A verdade do Evangelho, que deve chegar em todos os lugares, por todos os tempos, até o fim. Isso também mostra que o ministério de Cristo foi abundante na Galileia. Você pode fazer parte dessa igreja. O mundo não conhece. A sociedade não conhece a paz que Deus pode dar. Mas nós podemos nos alimentar do verdadeiro pão da vida. O Senhor tem nos concedido esse privilégio. O Senhor tem nos chamado para isso. Portanto, igreja, eu aplico e concluo dizendo, é preciso ter tempo a sós com Deus em oração e comunhão com nosso Senhor. É preciso estar na presença dEle. É preciso caminhar os nossos dias na presença dEle. É preciso separar o nosso tempo em busca dEle. Eu também digo que a gente precisa ter um senso de urgência. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor pode ser achado hoje. Olha o que diz Jeremias 29:14. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Olha que lindo. Serei achado de vocês, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Embora aqui, no primeiro momento, se aplica a Israel, que havia sido exilado, a Bíblia também nos mostra que ele será achado daqueles que o buscam. Então, se sua vida tem sido vazia da presença do Senhor, hoje o Senhor pode ser achado na sua vida. Busque Ele, se renda a Ele, entregue-se a Ele. Cristo vai ser achado por aqueles que buscarem ao Senhor. Busque Ele hoje, amanhã, enquanto tiver fôlego de vida. Não deixe para depois, irmãos. Você não sabe quanto tempo te resta. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Busque Ele como se fosse seu último dia. Dê valor àquilo que verdadeiramente importa.
como se a sua vida não fosse muito longínqua. Pense no que realmente importa. E o que realmente importa é buscar o Senhor agora.